Palavra de Deus que está registrada em Efésios, no capítulo 5, o verso 15, o verso 16 e o verso 17. Diz o seguinte para nós: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Porque, por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Eu vou ler o texto mais uma vez. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos pela tua palavra que aqui está. E pedimos, ó Deus, que o Senhor derrame sobre nós discernimento, sabedoria, compreensão, para que nós possamos receber a tua palavra e aplicá-la à nossa vida, para que sejamos abençoados pelo Senhor. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Quem é sábio aqui, levanta a mão. Opa, olha só, né? Sabedoria é um bem preciosíssimo. E eu estava vendo uma questão familiar de uma família, não aqui da nossa igreja, alguém que nem faz parte da igreja, mas e tem uma dificuldade com a filha. E ela disse assim: olha, a minha filha foi crescendo assim e eu não sei o que fazer. Eu não sei qual a decisão tomar. Se a gente fosse falar em sabedoria, vamos falar de Salomão, né? O sábio Salomão, que quando teve aquele impasse com aquela criança no colo, ele decidiu como, ele saberia como ia descobrir quem era a mãe. Pega a espada, corta a criança no meio, lembra-se dessa história, né? E dá um pedaço para cada um, então cada um leva uma parte. Mas a mãe, que realmente ama, disse o seguinte: não mata. A que estava bronqueada, porque o filho morreu, corta. Como isso eu não vou ter, também ela também não vai ter. Mas a mãe, cheia de compaixão, falou: não, pode deixar com ela. Mas não mata a criança, não. E Salomão falou: ela é a mãe. Legal, né? Muito bacana. Mas por que Salomão era sábio assim? Porque ele pediu a Deus. Ele não pediu a Deus riqueza, ele não pediu a Deus poder, ele pediu a Deus sabedoria. E era um garoto, hein? Um adolescente. E Deus se agradou tanto, falou assim: eu vou te dar sabedoria, eu vou te dar riqueza, o seu reino vai ser o maior de todos. Na caminhada dele, ele foi muito bem. Mas lá para perto do fim, ele escorregou no tomate, pisou na bola, fez o que não devia, né? No finalzinho da vida, ele voltou para Deus. Ele buscou a Deus novamente. Só que por conta das escorregadas que ele deu, a nação de Israel ficou totalmente afastada de Deus por conta disso. Quando Paulo fala para nós que nós devemos viver não como tolo, e a palavra tolo na Bíblia significa alguém que não busca a Deus, alguém que não crê em Deus, ou alguém que deixou de acreditar em Deus, ou alguém que abandonou o caminho de Deus. Um pastor estava pregando, e quando ele tinha terminado de pregar, tinha 2, 3 cientistas lá, assistindo o culto dele, que ele estava realizando, né, pregando. Aí um deles falou assim: pastor, nós queremos dizer ao senhor que nós não cremos nada que o senhor disse ali. Não cremos em Deus, não cremos em Jesus, eu não acredito em nada disso. Nós não acreditamos.
E o pastor disse assim, puxa vida, que pena, porque a Bíblia fala de você. Aí ele ficou curioso. A Bíblia fala de mim? Fala, chama você de tolo. O salmista diz o tolo em seu coração, não há Deus. Deus não existe. E Paulo está dizendo para nós não sermos e não vivermos como gente tolas, mas vivermos como gente sábias. E Deus nos ensina, então, que precisamos viver em sabedoria. As pessoas sábias tiram o maior proveito do seu tempo. Tempo é outra coisa preciosa que nós temos. Se nós perdermos o nosso tempo, é uma perda que nunca mais você vai aproveitar. O tempo que você perdeu hoje, você nunca mais vai aproveitar ela. Já foi. Não tem como recuperar o tempo perdido. O que nós precisamos fazer é aproveitar cada vez melhor o nosso tempo. E para que nós possamos aproveitar o melhor o nosso tempo, nós temos que pedir a Deus sabedoria. Sabedoria para que eu e você possamos ser libertos daquilo que o diabo coloca na minha vida e na sua vida, que rouba o nosso tempo. Porque o diabo não quer que você busque a Deus. O diabo não quer que você leia a Bíblia. O diabo não quer que você ore a Deus. Sabe a coisa mais simples na vida cristã que tem? A mais simples de todas, a mais simples. Orar e ler a Bíblia. Tem coisa mais simples que isso? Agora eu pergunto, quanta dificuldade nós temos de orar e de ler a Bíblia? Por dois motivos. A nossa natureza caída, porque o nosso velho homem ainda está em nós, e nós temos que lutar para vencer esse velho homem, e temos Satanás também, que atrapalha e que cria dificuldades. Se você não tem o costume de ler a Bíblia, faz o seguinte, chegar lá em casa, eu vou orar e vou ler a Bíblia antes de fazer qualquer coisa. Semana que vem você me conta a dificuldade que você teve. Porque tem dificuldades. Do nada. Tem uma pessoa que ligou para mim, conversou comigo semana atrasada. Pastor, eu quero levar o meu irmão, eu quero levar meus filhos para a igreja. Que hora que começa a escola bíblica dominical? Eu falei assim, olha, começa o culto às 9h, às 10h15 a escola bíblica dominical, acaba às 11h30, você pode correr e comer seu macarrão com frango. Dá tempo bastante. E ela, pastor, eu vou levar. Isso foi terça-feira. Quarta, quinta, pastor, vocês dão aula de escola bíblica dominical a domicílio? Que chique, hein? Eu falei, ainda não chegamos nesse nível, irmã. Ainda precisa vir à igreja. Na pandemia nós fazíamos, né? Fazíamos online. Temos algumas aulas, como Cada Homem um Guerreiro, também que é online. Isso veio por conta da pandemia. Mas, hoje, o mais importante, o mais proveitoso é você vir à igreja, porque não é só estudar, é orar juntos, é estarmos juntos em comunhão. Por isso que eu falei, o culto começa às 9h, e depois tem escola bíblica dominical. E eu já peguei, né? Quando foi na sexta-feira, pastor, uma pessoa da minha família está adoentada, eu dei remédio para ela melhorar, ela já estava me adiantando que se ela não melhorar, ela não viria no domingo. Infelizmente, não pôde vir no domingo, porque já previu. Percebe que é uma coisa, poxa, você vai tomar o remédio na quinta-feira, vai fazer efeito em nome de Jesus, domingo você está bonzinho. Mas o inimigo vai colocando lutas e dificuldades, e nós precisamos pedir a Deus sabedoria para que a gente possa nos comprometer com Deus. Você que está aqui nesta noite, cada um de nós que estamos aqui, e você que está em casa, nós sabemos da nossa dificuldade de estar fazendo as coisas para Deus. Quanto tempo você levou para poder vir à igreja participar de um culto? Quantas vezes você
fazendo um diagnóstico sincero da sua vida, você vai ver quantas vezes você deixou de buscar a Deus, deixou de orar, deixou de falar com Deus, deixou de ler a Bíblia, e deixou de vir à igreja porque tinha lutas, tinha dificuldades, papai está doente, mamãe está doente, eu briguei com a esposa, meu filho está passando mal, não pode pegar ar frio no peito, porque senão fica congestionado. Muitas coisas são motivos para não estarmos na presença do Senhor. E nós estávamos conversando na escola bíblica dominical, e alguém disse assim, pastor, mas eu entendo, porque tem gente que tem jornada dupla, jornada tripla, né? Não tem tempo de ler a Bíblia e não tem tempo de orar. Eu compreendo essas pessoas. Eu falei, será que nós não temos tempo? Vamos fazer um teste aqui? Eu falei para ela, tem um celular aí? Tem um celular aí? Cronômetro aí para mim. Abra sua Bíblia lá no Evangelho de João, no capítulo 15, só para nós fazermos um teste. E eu falei para a pessoa fazer isso. É muito interessante, embora seja muito simples, é muito interessante esse teste. Está aí? Capítulo 15, a partir do verso 1. Veja só. Eu sou a videira... Aliás, segurei. Eu vou ler aqui, como eu leio em casa. Sem correr, sem atropelar. Como você lê em casa, uma leitura normal que você faz da palavra de Deus. Vamos lá? Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhe tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos por esta palavra abençoada. Ó Deus, eu peço que em nome de Jesus, o Senhor faça de mim uma pessoa que possa realmente ser do seu discípulo e possa refletir a tua palavra à vida das pessoas. Abençoa a minha família, abençoa os meus filhos, abençoa a igreja, abençoa o trabalho, abençoa os meus vizinhos, abençoa os meus familiares, abençoa, Senhor, os missionários. Eu te peço, em nome de Jesus, amém. Segura. Quantos minutos eu gastei? Para ler a Bíblia e orar. Chuta. 5 minutos. 4 minutos. Quanto, Emílio? 4 minutos? Quanto que eu gastei? 1 minuto e 59. Eu li 10 versículos e ainda orei pelo meu dia, vou ter um dia abençoado. A minha noite, né? Vai ser abençoada. Percebe como a gente arruma um monte de desculpa para não ler a palavra de Deus? É tão simples, mas o diabo sabe que essa leitura diária, ela transforma a nossa vida. Porque alguém disse assim uma vez, pastor, mas eu leio a Bíblia todo dia, quando eu chego hoje eu esqueci o que eu li ontem. E o pastor falou assim, está vendo aquele cesto de bambu vazio ali embaixo ali? Eles estavam no acampamento, pega aquele cesto de bambu furado ali, enche ele d'água e traz para mim.
Aí o rapaz era obediente, foi lá, pegou o cesto de bambu, trouxe para o pastor, e o pastor falou assim, o que você aprendeu? Eu aprendi que o cesto não segura água, que de lá furado. Né? Eu falei, não, faz de novo. Ele fez 10 vezes. Na 10ª vez que ele fez aquilo, aí o pastor falou assim, olha para o cesto de bambu, e o rapaz falou, puxa vida, o cesto de bambu está limpo. Toda aquela sujeira, toda aquela poeira, toda aquela teia de aranha que tinha, o processo de mergulhar o bambu na água, ele vai limpou o cesto de bambu. E o pastor falou assim, a palavra de Deus é a mesma coisa. Talvez você não consiga guardar toda a palavra de Deus no seu coração, mas tem o poder de limpar o seu coração. E quanto mais você lê, mais o seu coração se enche da palavra de Deus, e a boca fala do que o coração está cheio. É por isso que nós precisamos ler, meditar e pedir a Deus sabedoria para que a gente possa remir o tempo, aproveitar o tempo, para que nós possamos compreender a palavra de Deus e ela possa transformar a nossa vida. Amém? Em segundo lugar, os sábios compreendem que os dias são maus. E quando nós falamos sobre os dias maus, é só voltar um pouquinho o texto que nós estávamos lendo aqui de Efésios capítulo 5, mas se você der um pulinho aqui, rapidamente no capítulo 4, você vai compreender e vai saber por que Paulo está dizendo isso. Veja só o que diz o capítulo 4, o verso 14. Para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Paulo está dizendo o seguinte, os dias são maus porque é um monte de doutrinas aí que não é da palavra de Deus, que não é do Senhor, que é satânico, que tenta fazer com que as pessoas não se firmem em Deus. E é justamente isso que Paulo está dizendo para nós, que nós precisamos nos firmar em Deus, estarmos atentos e ter sabedoria para que nós possamos discernir o que esse mundo tem oferecido para nós, para que eu e você possamos nos fortalecer na presença do Senhor. E essa batalha é grande. Essa luta é grande. Nós estávamos conversando com o Samuel ali na porta, agora antes do culto, nós estávamos falando exatamente isso. Não importa as lutas, não importa as dificuldades, eu e você precisamos ter compreensão, obrigado, irmão, de que quais são as táticas que o nosso coração caído usa e o que o diabo usa para não permitir que nós possamos estar na presença do Senhor. O mundo em si conspira para a destruição do crente, para que possa proliferar a vontade do nosso inimigo. E nós precisamos, então, ter essa compreensão. O verso 17 do capítulo 4 de Efésios vai dizer, isto, portanto, digo e no Senhor testifico, não vivam mais como gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida de Deus, da vida que Deus concede, por causa da ignorância que têm e vivem pela dureza do seu coração. Significa o quê? Que nós precisamos compreender o que está acontecendo nesse mundo. É algo tão interessante como vivemos numa sociedade que não consegue discernir aquilo que é certo. Discutem tantas pautas que não levam ninguém a nada, enquanto as famílias vão sendo cada vez mais destruídas. Famílias destruídas. A pessoa tem casa, a pessoa tem carro, a pessoa tem condição financeira, a pessoa tem tudo que ela poderia ter, na visão dela, para ser abençoada. Mas quando falta Deus, falta tudo na vida da pessoa. E a gente precisa colocar isso na nossa mente e no nosso coração,
pedir a Deus sabedoria para que a gente possa compreender e entender que só podemos ser abençoados se nós estivermos na presença do Senhor, para que nós possamos ter, então, discernimento daquilo que realmente tem valor. Um dia desse, um rapaz fez um teste de pensamento da sociedade, e ele pegou uma prancheta e chegou e disse assim para o pessoal: nós estamos fazendo aqui um teste e estamos colhendo, na verdade, estamos fazendo uma pesquisa e colhendo assinatura, porque as pessoas fizeram agora algo que me deixou muito chocado. A gente está levantando um abaixo-assinado, porque as pessoas estão comendo os ovos dos passarinhos. Então, para preservar os passarinhos, a gente quer fazer um abaixo-assinado para ninguém mais comer ovo de passarinho. Olha, comer ovo de passarinho. Você poderia assinar? E o cara falou: claro que eu vou assinar. Me dá aqui, que absurdo. Comer ovo de passarinho. Aí foi lá, todo mundo assinou. E aí, quando ele terminou de assinar, ele vira a folha e fala assim: aqui também nós estamos fazendo assinatura contra o aborto, para preservar a vida humana. Você poderia assinar? Eu não vou assinar, não. Mas você assinou para não comer o ovo do passarinho, ele não vai assinar para preservar a vida do ser humano? Ele falou assim: a mulher é dona do corpo dela, então ela faz o que ela quer. Percebe como que os valores mudaram? Se você matar um elefante ou matar uma anta, você é preso e não tem fiança para pagar. Se você matar um ser humano e tiver din-din, você pode pagar uma fiança e responder em liberdade. Não estou dizendo que a anta não seja importante, que o ovo do passarinho também não é importante. Mas a vida do ser humano também é importante. Para a gente entender e compreender em que mundo nós estamos vivendo. E Paulo diz para nós que nós precisamos ter sabedoria, porque os dias são maus e vai continuar cada vez pior. Pastor, mas nós vamos orar, interceder para que o mundo mude, vamos orar para que o mundo conheça Jesus como Salvador e Senhor. Vamos orar para que as pessoas sejam libertas dos seus pecados. Vamos orar para que Deus nos liberte daquilo que nos escraviza. E quanto mais nós conhecemos a Jesus, mais o Senhor vai nos libertando, mais a nossa mente vai se abrindo e compreendendo a vontade do Senhor. E é exatamente isso o último ponto que a palavra de Deus nos diz, quando Paulo fala: por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Será que ela é boa? Jesus, no Getsêmani, disse o seguinte: seja feita a tua vontade e não a minha. E ele ensinou, quando nós orarmos, nós devemos dizer: seja feita a sua vontade, assim aqui na terra, como no céu. Então, a vontade do Senhor é aquilo que nós precisamos compreender, receber, nos submeter a ela e viver. Porque ela é boa, perfeita e agradável, como diz o próprio apóstolo Paulo lá em Romanos. E quando nós olhamos e entendemos e recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós aprendemos que o melhor lugar para se estar é no centro da vontade do Senhor. Porque no centro da vontade do Senhor, nós estamos longe da ação do nosso próprio coração pecaminoso e longe da ação satânica. No centro da vontade do Senhor significa resistir às tentações. E quando nós resistimos às tentações, quando nós santificamos a nossa vida, quando nós buscamos a Deus, aquilo que está ao nosso redor vai perdendo sentido e o diabo vai perdendo a matéria-prima para nos tentar. Eu tentava o Wagner nessa área e agora o Wagner está buscando a Deus e eu não consigo mais, então resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A gente resiste ao diabo buscando a Deus e estando no centro da vontade do Senhor. E o Senhor diz
na sua oração, quando ele diz o seguinte, quando ele ora por nós e diz, Senhor, eu não quero que os tire do mundo. Porque é importante nós estarmos no mundo, para que nós possamos espelhar a graça de Jesus. Mas eu quero que o Senhor os livre do mal. E só podemos ser livres do mal quando o Senhor estiver no centro da nossa vida. Conhecer a vontade de Deus é essencial para nós termos equilíbrio na vida, na família, com os nossos filhos. Aquela mulher que não sabia que decisão tomar, busque a Deus, porque Deus tem a orientação correta. Aquela pessoa que tem uma decisão a tomar no seu casamento e não sabe como lidar com a dificuldade, busque a Deus, que Deus vai dar sabedoria. Aquele que tem dificuldade no trabalho, com a família ou com seu vizinho, busque a Deus, que Deus vai dar equilíbrio e vai dar sabedoria. Aquele que tem um coração ansioso, aquele que tem e está passando por luta na depressão, e está passando por um momento de tristeza, de angústia, busque a Deus, porque Ele traz equilíbrio. Se nós andarmos com pessoas desequilibradas, sabe como é que nós somos? Desequilibrados. A pessoa fica lá em cima, de repente a pessoa está lá embaixo. Tem dia que você levanta de manhã, você não quer ver ninguém, não quer nem levantar da cama, não é isso? Quero que o mundo para, não quero, fecha a porta, quero ficar quietinho. E tem dia que você levanta, que você abre a porta, quer pregar para todo mundo, quer falar de Jesus para todo mundo, quer cantar, liga o rádio lá, né, irmã? Eu escuto um zino lá, prega para todo mundo, lê a Bíblia, e tem dia que você está lá embaixo. Nós somos assim, o nosso coração é assim. Mas quando nós estamos com Jesus e buscamos Jesus com sabedoria, dia a dia, em todo momento, não deixando o diabo baixar nossa guarda e fazendo com que a gente desista, nós aprendemos que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Equilíbrio. Quem anda com Jesus aprende a andar em equilíbrio. Por isso que nós devemos ter a sabedoria de administrar nosso tempo, principalmente nosso tempo com Deus. Devemos ser sábios, saber que os tempos são maus, para termos discernimento, para saber tomarmos decisões corretas. E conhecer a vontade de Deus e nos submeter a essa vontade. Termino essa meditação nesta noite, lendo o Salmo 40, verso 8, na NVI, que diz assim: tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus, a tua lei está no fundo do meu coração. Que a palavra de Deus seja essa realidade na sua vida. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós somos imensamente gratos, ó Deus, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua graça, pela tua misericórdia. Pedimos, ó Deus, que nós possamos viver em sabedoria e que essa sabedoria venha do Senhor, para que possamos tomar as decisões corretas e andarmos na tua santa presença, ó Deus, sabendo, ó Deus, que sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Que nós possamos, ó Deus, administrar bem o nosso tempo, administrar bem a nossa vida, sabendo que o Senhor está conosco, nos abençoando. Obrigado a Deus por cada irmão, cada irmã, cada pessoa que está aqui nesta noite e quem participa da internet. Cuida de cada um de nós, tenha misericórdia da nossa vida, nos abençoa, é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Que Deus a todos abençoe.